Começou a gravar, começou? Não começou? Começou a gravar. Então, deixa eu abrir também aqui o meu PowerPoint. Cadê? Compartilhar a tela. Share the screen. Deixa eu abrir aqui o meu New Volume, aulas, período regencial. Olha o tanto de aula que tem aqui, ó. Período regencial 1. Esse. E tem as revoltas regenciais ainda. Vocês não imaginam a tanto de treta que acontece nesse período regencial. Quer dizer, vocês estudaram isso no 5º ano, não foi? Deixa eu desligar a música, ela tá começando a me atrapalhar. Tá aqui tocando o Ennio Morricone, tadinho, bonitinho, morreu. Ah, que pena, por que as pessoas tão queridas têm que morrer, né? É muito triste isso. Mas tem pessoas que vão ficar para sempre no meu coração. Vamos lá, moçada, é o seguinte, sem mais delongas, porque senão daqui a pouco eu tenho que ir embora e vocês não vão escutar aquilo que eu preciso dizer. O período regencial, lembrando muito bem, que é o período chamado... tem esse nome porque ele foi governado por regentes, né? Dom Pedro II, tadinho. Cara, Dom Pedro II tinha uma rotina muito triste, viu? Ele tinha que ficar estudando o dia inteiro, rezando, e mal, durante o almoço, depois do almoço, ele poderia se encontrar com as suas duas irmãs, a Januária e a Francisca. Eram as duas irmãs que ficaram aqui, porque a outra, que é a Maria, foi para Portugal. Ana Maria foi para Portugal e teve uma treta, cara. A irmã mais velha de Dom Pedro estava lá em Portugal e ela foi a rainha de Portugal, inclusive. Ela era, olha que coisa interessante. Dom Pedro I era português e foi o primeiro rei foi o primeiro rei do Brasil. A irmã mais velha de Dom Pedro II, ou seja, a filha mais velha de Dom Pedro I, era carioca, nasceu no Rio, portanto brasileira, e ela foi rainha de Portugal. Então houve uma inversão. Quando em 1926 Dom João VI morreu, Dom Pedro I, teoricamente, ele teria direito aos 2 tronos. E se ele assumisse o reino de Portugal, a independência do Brasil seria revogada. Porque aí, no final das contas, Dom Pedro seria rei dos 2 reinos, dos 2 países. Aí ele reunificaria. E aí a nossa independência, enfim. Aí por isso que Dom Pedro é importante, porque ele renuncia. Ele fala, eu não quero nada de Portugal, não, pode deixar para minha filha. Só que aí o que acontece? Ele deixa para a filha dele, beleza. E aí, como a filha era menor de idade, a filha tinha... Quantos anos ela devia ter? Uns 9 anos de idade, mais ou menos. E aí, o que eles fazem? Que arranjo eles fazem? Eles casam, olha que maluco, eles casam a filha mais velha de Dom Pedro I com o próprio tio, Dom Miguel. Então, Dom Miguel, que é irmão de Dom Pedro, casa com a sobrinha. É claro, formalmente, né? Eles não têm relação. Mas aí, Dom Miguel e a própria mãe, que é a Carlota Joaquina, tentam derrubar a filha do trono. E aí começa uma guerra civil, cara, começa uma guerra horrorosa em Portugal. Um dos motivos que faz com que Dom Pedro volte para Portugal é justamente essa guerra lá sem precedentes. Eu já falei para vocês várias vezes, principalmente aqui no plantão, que a história da família real brasileira e a família real portuguesa é muito triste, é extremamente triste, porque logo depois que desculpa. Tem uma coisa importante que eu não sei se eu falei para vocês que Dom João VI muito provavelmente morreu envenenado, porque descobriram altas doses de cianeto na comida dele, no corpo dele, depois que fizeram uma exumação do cadáver, descobriram um grau muito elevado de cianeto, então ele muito provavelmente foi morto envenenado, então ele foi assassinado. A sua esposa, que é a Carlota Joaquina, muito provavelmente cometeu suicídio, ela ficou muito doente, ela ficou muito doente mental, né? E aí enfim, ela foi exilada porque ela tentou dar um golpe na própria neta, e aí ela ficou exilada num palácio, e aí ela muito provavelmente tomou veneno, enfim, aí Dom Miguel tretou com a própria esposa, sobrinha. Dom Pedro I, quando voltou para Portugal, ele acabou
3 anos depois morreu de tuberculose, com 34 anos de idade. A dona Maria Leopoldina já tinha morrido, por muito tempo se alimentou o boato de que Dona Maria Leopoldina foi assassinada por Dom Pedro, porque diziam que ela morreu em consequência de um espancamento que ele havia feito, ele havia jogado ela pela escada. Aí, recentemente, não tem nem 10 anos, fizeram uma exumação do cadáver de Dom Pedro e de Dona Maria Leopoldina e não descobriram nenhuma fratura, nenhum ferimento de ordem dessa ordem, né? Então, muito provavelmente, isso ficou muito no boato. Agora, por que que houve esse boato em relação a Dona Maria Leopoldina? Porque Dom Pedro tinha uma amante, que todo mundo sabia que era amante dele, e ele mantinha essa amante em frente ao seu próprio palácio, que era a Domitila, né? A Marquesa de Santos. E aí ele teve filhos com essa Marquesa de Santos, já tinha tido filho com a irmã da Marquesa de Santos, e teve outros filhos também, teve um monte de filho. Teve filho de Dom Pedro que acabou morando, que era francês, assim, que nos Estados Unidos, foi um dos caras mais ricos da Califórnia. Tem umas histórias muito loucas em relacionadas à família real. Bem, aí, beleza, aí Dom Pedro vai embora e deixa seu filho aqui, o Pedro de Alcântara, com 5 anos de idade. O menino fica isolado, sozinho, ele tem contato apenas com as duas irmãs. Muito provavelmente ele tinha contato com o primo, tal, enfim, né? Mas e aí deixa eu fazer os cálculos, com 31, 1931 tinha 5, com 8 anos de idade ele é órfão de pai e mãe. Então Dona Maria Leopoldina, ele não tem lembrança nenhuma. Dom Pedro I, ele tem alguma lembrança. Com 5 anos de idade você lembra alguma coisa, né? Mas aí com 8 anos de idade ele é órfão de pai e mãe. Bem, então ele vai ser criado aqui. Uma coisa interessante que vai aparecer no livro, que vocês vão ler, obviamente, e vão ler, né, alguns de vocês já até leram, das Barbas do Imperador, é que a questão é a seguinte: Dom Pedro não podia ir para Portugal acompanhar seu pai, porque Dom Pedro não pertencia à família. Dom Pedro pertencia, como ele era herdeiro do trono do Estado brasileiro, ele pertencia ao Estado. E ele, inclusive, nem tinha escolha. Só com 18 anos que ele poderia renunciar a isso. Mas enquanto ele não atingisse maioridade, ele pertencia ao Brasil. Olha que maluco isso. Porque a política, a Constituição brasileira previa que o filho, que o descendente, né, do rei, que no caso era Pedro de Alcântara, deveria assumir o trono. E aí, enfim, né, então por isso que ele não tinha escolha. Era a obrigatoriedade dele assumir o trono. Agora, se chegasse aos 18 anos e ele não quisesse, aí é outra coisa. Aí teriam que ter outra pessoa. Enfim, mas aí Dom Pedro vai crescer sob o olhar atento da população brasileira. Então, a população brasileira tinha grandes expectativas que Dom Pedro iria mudar tudo no país. Bem, Dom Pedro cresce, vira adolescente, se casa com Dona Maria Teresa Cristina, Dona Teresa Cristina, não acho que não tem Maria, não. Dona Teresa Cristina, ele vai se casar, vai ficar grande parte da vida com Dona Teresa Cristina. E Dom Pedro é pai, né, da princesa Isabel. E aí, bem, Dom Pedro era querido pelo povo, o povo gostava dele, os escravos, o povo mais pobre gostava dele. Só que Dom Pedro não gostava de política. Tô dando spoiler já. Dom Pedro não gostava de política, cara. Ele gostava de arte, ele gostava de viajar, gostava de tecnologia, enfim, ele gostava de um monte de coisa, mas governo, administração não era muito com ele, não. Mas ele foi o cara que mais tempo passou no governo do Brasil. Ele assumiu o trono, ele foi aclamado maior de idade em julho de 1840 e ele foi coroado em julho de 1841. Então ele ficou de 1840 até 1889, ele ficou 49 anos no governo brasileiro, 49. Enfim, então ele foi o cara que mais tempo passou governando o Brasil, né? Até que no dia 15 de novembro ele foi destronado, aí ele teve que ir embora, de uma forma muito triste, assim, porque eles não tiveram nem tempo de preparar as coisas, enfim.
E aí dizem as más línguas assim que no final, aí depois 2 anos depois ele morreu em 1891. E aí ao morrer ele dizem que ele pediu para ser enterrado, quer dizer, antes dele morrer, né? Ele pediu para ser enterrado com um pouquinho de terra do Brasil, porque ele gostava muito do Brasil. Ele estava na França quando ele morreu. E quando ele morreu, ele recebeu uma celebração funerária de chefe de Estado. Então, naquela época, a França, eu acho que era em 1889, eu acho que já era república. E aí o governante da França estabeleceu uma cerimônia de chefe de Estado para Dom Pedro. E aí houve uma comoção enorme, no Brasil, inclusive. Mas foi um alívio para os republicanos quando Dom Pedro morreu, porque temiam que os primeiros anos da República do Brasil foram muito turbulentos. E aí temia-se que, de repente, as pessoas pudessem impedir o retorno de Dom Pedro para o poder. E aí Dom Pedro morreu, né? Depois ele foi enterrado lá em Portugal. E Dona Princesa Isabel, né? A Princesa Isabel, que era a filha dele, a filha mais velha, que seria a herdeira, ela ficou lá em Paris. E em relação à Princesa Isabel, tem uma história muito curiosa, porque ela ficava lá em Paris e os brasileiros que estavam lá em Paris sempre recorriam a ela para pedir ajuda, conselho. Então ela ficou muito amiga de muitos brasileiros lá em Paris. Um deles foi o Santos Dumont. E o Santos Dumont recebia ajuda da Princesa Isabel. E graças à ajuda da Princesa Isabel, Santos Dumont, não foi só graças a ela, mas ela também contribuiu. Santos Dumont acabou investindo em algumas pesquisas que resultaram em algumas descobertas. Dentre elas, você sabe muito bem, o relógio de pulso. Pois é, Santos Dumont é tido como o inventor do relógio de pulso. E também, né, o avião, o 14 bis foi o Santos Dumont que fez. Bem, então a Princesa Isabel é uma gracinha, apesar de esteticamente assim, ela não era tão bonita, mas enfim, ela era uma pessoa muito bondosa, assim, uma pessoa muito bacana. Mas também não gostava muito de política, não, nem ela, nem Dom Pedro II. Enfim, e os descendentes da família real estão aí morando lá em Petrópolis. E Petrópolis foi uma cidade criada para Dom Pedro II. Bem, depois de contar essas fofocas aqui, e Dom Pedro II também tinha amante, viu? Tinha amante. Bem, depois de contar essas fofocas todas, vamos lá para o período regencial. Muito bem, antes de Dom Pedro ter amante, antes de ter a proclamação da República, antes dessas coisas todas, ele tinha 5 anos de idade. Um dia ele teve 5 anos de idade, né? Todo mundo já teve um dia, né? Todo mundo que passou da cidade teve um dia 5 anos de idade. Muito bem. E aí o que acontece? Então ele não podia assumir o governo. Então ele foi preparado, minuciosamente preparado. Ele foi tão bem preparado que no final das contas ele virou um verdadeiro intelectual. Ele sabia falar 7 línguas fluentemente: inglês, francês, latim, grego, se eu não estiver enganado, alemão, enfim, um monte de língua. Sabia falar um monte de língua, enfim, porque a rotina dele era pesada. Então, enquanto ele estava lá se preparando, o Brasil atravessou o período regencial, né? Então, o período regencial ele tem 4 partes. A primeira parte é a regência trina provisória, que basicamente foi o preparo para a regência trina permanente. Nesse momento, basicamente, o que eles fizeram? Eles prepararam, mas eles tomaram uma decisão importante, que foi expulsar os portugueses do exército. E por que eles fizeram isso? Porque eles temiam que a presença portuguesa poderia ser um baita tiro no pé. Por quê? Porque se tivesse uma treta entre Brasil e Portugal, os portugueses iriam ficar a favor de Portugal. Então, portanto, eles expulsaram para reorganizar, inclusive, a força de defesa do Brasil. Porque o Brasil estava vivendo um momento de instabilidade política muito grande, né? Havia muita divergência entre portugueses e brasileiros, principalmente aqueles que moravam ali na corte do Brasil, no Rio de Janeiro. Então, devido a essa treta entre portugueses e brasileiros, os brasileiros decidiram expulsar os portugueses do exército, para não ter problema mais. Mas a presença portuguesa no Rio de Janeiro continuou firme e forte. E, de uma forma geral, nas cidades mais importantes, havia muita presença portuguesa ainda, né?
principalmente por causa do domínio português que durou aí 322 anos, né? Então os portugueses estavam aí presentes. E vão continuar vindo, viu? Muitos portugueses vão continuar vindo por muito tempo. Vou abrir um parênteses rapidinho aqui. O que tem um paradoxo muito interessante, para dizer o mínimo, que é o seguinte: hoje os brasileiros vão para Portugal, porque Portugal tem uma situação econômica melhor do que a do Brasil, e muitos brasileiros sofrem muito preconceito lá, muito preconceito. Inclusive nas universidades, os brasileiros são chamados de zucas. Então, que é uma, sei lá, um diminutivo não, uma contração da... Enfim, vocês entenderam. Zuca é de brazuca, né? E aí se chamam de forma pejorativa, né? Mas aqui no Brasil, ao longo do século XIX, isso respingou bastante ainda no século XX, havia muita piada contra português, piada pejorativa, inclusive falando que português era burro, enfim. Mas criou-se um sentimento anti-lusitano muito forte no Brasil, durante todo esse período. E aí agora se inverteu em grande medida, assim, né? Tem experiências e experiências, mas de uma forma geral, assim, muitos brasileiros, já passaram por experiências nada agradáveis lá. Bem, fechei o parênteses. Voltando aqui, então, os portugueses são expulsos do exército e aí o exército começa a ser organizado. E o exército, na verdade, vai passar por um processo de transformação, porque na regência trina permanente eles vão criar a chamada Guarda Nacional. Esse assunto eu vou abordar mais especificamente amanhã para dizer o significado disso. O que significa ter uma Guarda Nacional? Bem, se lembram que, quer dizer, não sei se vocês se lembram, mas é o seguinte: nesse momento nós tínhamos algumas províncias, 15 províncias mais ou menos. Eu não sei exatamente o número, não. Mas o Brasil não tinha esse tanto de estados, né? E naquela época, inclusive, nem era chamado de estado. Só vai passar a ser chamado de estado a partir da proclamação da República. Antes de 1889, então é província, porque o Brasil era um reino, né? Uma monarquia. E aí havia os presidentes das províncias, e toda vez que havia uma treta dentro da província, até a regência trina, quem resolvia isso era o imperador, porque tudo era centralizado na mão do imperador. E aí, durante o período regencial, os regentes resolvem criar uma Guarda Nacional com atuação dentro das províncias. E aí, então, seria uma espécie de milícia dentro de cada província, coordenado por lideranças locais. E acaba que, no final das contas, essas lideranças vão se tornar aqueles coronéis que vão dominar a cena política, econômica e militar durante todo o Império e também durante a Primeira República. Então, essa galera dominou, assim, então fazia o que queriam, tal. Enfim, portanto, a força militar que atua dentro das províncias e depois no Estado será para manter o status quo, para manter a ordem político-social do interesse de alguns grupos, né? Isso a gente chama de oligarquia. O que eu quero dizer é o seguinte, é que essas guardas nacionais atendiam os interesses de quem comandava. E isso criou uma tradição no Brasil. Acabou criando uma tradição. Então, as forças militares acabam protegendo determinados grupos em detrimento de outros, né? Bem, mas esse assunto eu vou abordar melhor. Então, a regência trina permanente, que foi aí de julho de 1831 até outubro de 1835, tá? E aí, em 1835, é eleito o padre Feijó. Começa, então, a regência única de padre Feijó. Neste momento, por causa de uma coisa que acontece aqui, tem um negócio que acontece em 1834, que é o ato adicional. O ato adicional foi uma reforma constitucional. E aqui eu vou abrir um outro parênteses, é o seguinte: a primeira Constituição do Brasil, a primeira Assembleia Constituinte do Brasil, não, ela foi fechada. Os caras estavam escrevendo uma Constituição. Só que essa Constituição, ela simplesmente foi rasgada e foi, enfim, e não foi para frente, ela não foi aprovada, não foi colocada em prática. Essa Constituição estava sendo elaborada pela Assembleia Constituinte da Mandioca, né? Como eu já falei isso 200 vezes. E essa Constituição, ela não existiu. Que Constituição que prevaleceu? Foi a Constituição outorgada
por Dom Pedro I, que aí escolheu ali um conselho de 10 membros e eles escreveram essa Constituição de 1824. Então, ela foi imposta. Em 1834, 10 anos depois, o Brasil já teve uma reforma constitucional. Os caras fizeram uma reforma constitucional substancial naquela Constituição anterior. E o que isso significa? Que a partir do ato adicional, que é a reforma constitucional, por causa do ato adicional, o Brasil teve uma experiência republicana dentro da monarquia. Eu vou falar isso amanhã também. Por quê, Edmar? Porque é o seguinte, e mais do que republicana, é uma experiência federalista. Meu Deus do céu, Edmar, o que é federalismo? Meu Deus do céu, olha só. Durante o primeiro reinado, o poder estava muito concentrado nas mãos de Dom Pedro I. Então, havia uma concentração do poder político nas mãos de Dom Pedro I, certo? Bem, quando o poder é concentrado nas mãos de uma pessoa só, se for monarquia, a gente chama isso de monarquia absolutista. Beleza? Beleza. Então, a monarquia absolutista, mesmo que tenha ali um parlamento, mas quem manda na bagaça toda é o imperador, é o rei, né? Tem poderes quase absolutos. Muito bem. Então, quando há um equilíbrio entre o poder do rei e o poder da Assembleia Constituinte, por exemplo, da Assembleia, do Parlamento, por exemplo, nós temos uma monarquia parlamentar ou monarquia constitucional, certo? Pois bem, então, assim, poderia, nesse momento, não tem rei, só tem regente, entende? Então, está uma situação muito confusa. Não tem rei, o rei está sendo preparado para assumir daí a alguns anos. Como os regentes estão governando, e grande parte dos regentes aderem às ideias liberais, e o que eles fazem? Eles falam assim, cara, a gente precisa descentralizar o poder político. Preciso descentralizar. E como é que eles fariam isso? Eles permitem a criação de assembleias legislativas dentro de cada província. Então, cada província vai ter uma assembleia legislativa. Edmar, o que é Assembleia Legislativa? Assembleia Legislativa é um grupo de pessoas que cria as leis de um determinado território. Se for Assembleia Legislativa Federal, é para o país inteiro. Se for Assembleia Legislativa Estadual, é para o Estado. Como a gente está falando de 1834, a gente não tinha Estado, a gente tinha província. Então, uma Assembleia Legislativa Provincial é uma Assembleia que vai criar leis para a província daquele momento. Então, alguns deputados são eleitos para criar leis para a província. Beleza? Então, com isso, há uma descentralização política. Ao invés de o imperador mandar em tudo, agora você tem políticos tomando decisões, políticos criando leis, enfim, né? Fazendo com que as coisas aconteçam dentro das províncias. Beleza? Então, o ato adicional, ele cria uma experiência federalista. O federalismo é o tipo de prática política que pressupõe a descentralização do poder, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, por exemplo, o presidente Donald Trump, ele tem muito poder, óbvio, né? Mas cada estado tem a sua autonomia. Tanto é que você sabe, você já viajaram para os Estados Unidos mais de 277 vezes, se você vai a Nova York, você paga o imposto com uma determinada alíquota. Se você vai para o Texas, é uma outra alíquota, porque cada estado tem a sua autonomia e tem a sua própria Constituição. Por isso que eles se chamam Estados Unidos. Eles não podem se separar, têm prerrogativas constitucionais que impedem a separação, mas eles têm muita autonomia. E o mesmo princípio que fez com que os Estados Unidos surgissem foi o princípio que depois vai reger o Brasil, a partir da República. Tanto que o Brasil, quando proclama a República, vai se chamar Estados
unidos do Brasil. Então, o Brasil imita o federalismo norte-americano. Então, e o federalismo, portanto, que vai ser implementado a partir de 1889 com a República, houve uma pequena experiência federalista aqui no período regencial. Não falei que eu ia falar coisas difíceis agora? Pois é. O federalismo, portanto, é uma prática política, é um tipo é um sistema político, melhor dizendo, é um sistema político que prevê, dentre outras coisas, a autonomia das unidades da federação. E aí, essa autonomia, ela é prevista na existência das assembleias provinciais. Além disso, havia uma prerrogativa também no ato adicional, dizendo que ao invés de ter uma regência trina, vai ter uma pessoa só, vai ter um cara só, uma pessoa só, um homem, né? E este homem deveria ser eleito por aqueles que poderiam eleger. Lembrando que é o seguinte, o critério censitário ainda valia, né? Só se você tivesse 100 mil réis que você poderia votar. Então, o padre Feijó, ele acaba sendo eleito, né? Ele tem uma disputa eleitoral ali contra outras pessoas, e aí ele acaba sendo eleito, né? Então, olha só que interessante. Dentro da monarquia, por um tempo determinado, houve uma experiência republicana barra federalista, democrática, né? Democrático federalista, democrático republicana federalista. E aí o padre Feijó acabou sendo eleito em 1835, e aí ele deveria ficar até 1839. Só que aí ele, né, ele tem problemas de saúde, acaba não cumprindo o seu mandato. Eu só estou olhando o horário aqui. Acaba não cumprindo seu mandato e também por causa de tretas que acontecem no Brasil. O Brasil, neste momento do governo do padre Feijó, ao longo do governo dele, só está passando por pelo menos umas 5 ou 6 revoltas que estão acontecendo. O Brasil está em guerra civil, em todos os cantos que você possa imaginar. Tá? No Sul, na Bahia, no Pará, no Maranhão e por aí vai. O pau tá quebrando no Brasil. Assim, vocês vão ver. Depois eu vou explicar para vocês. E o padre Feijó, então, que era um liberal moderado, no final das contas se torna ele tenta centralizar. Oh, meu Deus do céu, o Brasil é difícil demais. Mas o cara, ele tenta centralizar também o poder em suas mãos. E aí é uma forte pressão, e aí uma grande revolta. E ele acaba renunciando. E aí vem o gente boa, dizem que ele era muito gente boa, esse Araújo Lima. O padre Feijó era liberal. Já o Araújo Lima era conservador. Conservador. Então, eram os dois grupos políticos predominantes. Lembrando que é o seguinte, porque eu, na última aula, eu falei sobre os grupos políticos, como que foi o processo de evolução dos grupos políticos até para chegar, até para eles se tornarem liberais e conservadores. É essa galera aqui que vai ter grande protagonismo na política do Brasil a partir de 1835, mais ou menos, até 1889, essa galera aqui que vai mandar no país, liberais e conservadores. Aí, a partir de 1870, começa a surgir outros partidos políticos. Surge, por exemplo, em 1870, o Partido Republicano, mas aí já é outra história. Mas esses caras aqui que vão comandar o país, liberais e conservadores. Bem, então é isso por enquanto. Que se eu falar mais, eu vou dar spoiler. Ah, deixa eu só falar mais uma coisinha aqui. Esse cara aqui, como ele assumiu em 1837, ele deveria ficar por mais tempo também. Só que ele acaba não ficando porque os liberais vão se articular para reduzir a maioridade, para permitir que Dom Pedro II assuma o governo, né? Essa redução da maioridade ficou conhecido mais tarde como golpe da maioridade. E aí Dom Pedro, então, foi aclamado como maior de idade, foi aclamado como imperador em 1840, né? Mas ele efetivamente só vai ser coroado um ano depois. Com 15 anos de idade. Com 15 anos de idade ele vai ser coroado imperador. Beleza?
E aí, moçada, fez sentido aí? Deixa eu ver aqui. Alguém toca grande família para essa galera? Quinto ano é difícil. Pois é, quinto ano. Vocês estudaram isso no quinto ano. Nossa, cara. Dom Pedro II, assim. Putz, cara. Foi. Ó, eu falei putz. Não pode falar putz. Mas, enfim. A gente também está na América, deveria ser Estados Unidos da América. Pois é, Isabela, tem esse negócio, cara, Vocês sabem que os americanos, eles falam que existem dois continentes, né? Existe a América do Norte e o restante da América, né? Então, aquele istmo, que é a América Central, está ligando dois continentes. Está ligando dois continentes. E aí acaba que, enfim, né, eles pensam assim. Então, eles não contam. São quantos continentes? Sete? Se for sete, eles consideram que tem 8 continentes. Enfim, é isso. Tá bom? Deixa eu parar de gravar aqui, porque agora a gente pode bater papo.